Bom dia a todos. Dando sequência às nossas aulas, né? Na última aula nós vimos a parte inicial do acesso a arquivos e aos dispositivos do tipo caractere e bloco, né? Vimos lá as funções POSIX e como exercício nessa aula nós vamos ativar, tá? E nos comunicar via WART, via comunicação serial dentro da Raspberry. Então, para dar início, mostrando alguns links aqui, algumas referências, né? Estou mostrando aqui no browser a documentação oficial da Raspberry. Aqui na documentação eu vou deixar o link para vocês, mas eu estou entrando especificamente aqui na parte de configuração e na configuração da WART. Na WART é possível verificar, né, que na RASP, dependendo do modelo da Raspberry, nós temos diferentes funcionalidades da WART. As Raspberry Pi 0, 1, 2 e 3, elas possuem duas portas WART, ou duas interfaces de comunicação WART, que é essa WART PL011 e a Mini WART. Então nós temos essas duas portas. E a Raspberry Pi 4, que é a mais recente que nós estamos usando aqui no curso, ela já possui 6 entradas e saídas, né? 6 portas de comunicação, interfaces do tipo WART. Então tem a PL011, né, que é esse modelo de WART, tem a Mini WART e depois nós temos mais 4 PL011, tá? É um modelo de WART, tá? A diferença é que a PL011 é uma WART mais robusta, ela tem mais funcionalidades. A Mini WART ela é mais simples, tá? Não vou entrar no mérito aqui das diferenças tão específicas, mas é interessante a gente ver aqui. E as portas de comunicação da GPIO específicas, né, os pinos de comunicação da WART primária, que é a que nós vamos usar aqui nesse caso, tá, a PL011, nessa aula como exercício, são as portas 14, os pinos 14 e 15 da GPIO da RASP. Tá? Esse é o número. E, na verdade, o pino 14 e 15 é importante aqui observar que no GPIO, nos pinos de GPIO, que são 40 pinos, ele é o pino 8, que seria o GPIO 14, e o pino 10, que seria o GPIO 15. Tá? Então, esses são os dois pontos que nós vamos utilizar. Lembrando daquele link que eu já passei no aula anterior, o pinout XYZ da RASP, né? Aqui nós podemos ver, e se você selecionar o ART como opção aqui, você pode observar, né, especificamente aqui, ó, o GPIO 14 e o GPIO 15, que eles estão nos pinos 8 e 10. Então, lembrando a contagem dos pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Esses são os dois pinos que nós vamos utilizar. Voltando aqui na configuração da WART, um outro aspecto importante é que a WART ela não vem configurada por padrão na Raspberry, tá? E ela tem que ser ativada, tá? Dentro dos devices do Linux, a WART ela está sendo, né, referenciada. A Mini WART é referenciada no /dev TTYS0. A WART que nós vamos usar, que é a primeira aqui, a PL011, que é a WART 0 que nós vamos usar, ele é o dev TTYAMA, tá? E existe um link, né, um link simbólico, um arquivo que é um link simbólico para ela também, que é a serial 0, tá? Seria a WART primária, que é essa que nós vamos usar. A serial 1, nesse caso, é a WART secundária. Então, nós temos esses links alternativos aqui para facilitar a nomenclatura e desenvolvimento. Ok? Um outro aspecto é que essa WART ela precisa ser configurada. Tá? Então, existe dentro da Raspberry, dentro do Raspbian, existe um auxiliar de configuração, tá? Que nós podemos rodar e ele auxilia nessa parte da configuração. Então, nós vamos fazer aqui um sudo rasp config e nós vamos ver esse auxiliar. Então, vou fazer o login aqui na RASP, ele está na SSH 192.168.0.51 aqui na minha rede local. E vou dar um sudo rasp config para entrar nessa interface de configuração. Então aqui nós podemos ver, tá? Mudança de senha, de atributos da rede, né? Network, opções de boot, opções de
idiomas, né, localization que eles chamam, que é a linguagem que você vai definir interfaces, overclock e assim por diante. No nosso caso, nós estamos interessados nas opções de interface e mais especificamente aqui na interface serial, que é essa opção 6, de habilitar. Tá? Então, o que ele pergunta aqui é, você quer habilitar a RESP para fazer comunicação serial via shell? Tá? Então, nesse caso, não. Tá? Essa opção ela nos permite ligar uma interface TTY direto nas portas seriais da RESP e fazer um acesso remoto, como se fosse um SSH, mas direto via RESP, tá? Via protocolo serial. Não é isso que a gente quer nesse momento aqui. Nós vamos só habilitar a porta serial para uso geral. E aqui a outra pergunta, né? Você gostaria que a porta serial fosse habilitada? Sim, esse é o que nós queremos. Tá? Então, o login pelo shell está desabilitado e a interface, o ART, ela está habilitada diretamente, é isso que nós queremos. Tá? Então, selecionamos isso, vamos finalizar essa configuração e nesse momento as configurações iniciais elas já estão estabelecidas. Existe uma outra parte de configuração, tá, para que você possa habilitar essa comunicação, que é um arquivo de configuração no boot da RESP que nós precisamos também configurar. Então aqui nesse arquivo, nesse artigo de suporte, tá, que ele mostra, né, os pinos do GPIO que nós vamos usar para o ART, né, e ele ajuda, né, passando aquele tutorial da configuração e habilitação. Um outro aspecto é que nós precisamos, né, a partir da RESP pós a versão de 2016, esses pinos eles são desabilitados, tá, por padrão, então nós temos que fazer uma mudança na configuração para poder habilitá-los. E a mudança na configuração específica que nós estamos atrás aqui é essa no arquivo, na partição de boot, tá? Nesse arquivo cmdline.txt, e a ideia é remover esse trecho, tá, da interface serial, para que ela não faça o output direto ali no console automaticamente. Tá? Então nós vamos aqui no terminal da RESP, então sudo, vou usar aqui o nano ou então o vim, né, para a gente entrar lá na partição. E eu vou entrar no arquivo /boot, /cmdline. E eu tenho um arquivo, eu já fiz essa configuração, então eu vou entrar no cdm line old só para vocês verem essa configuração. Então vejam que aqui logo no início, né, no arquivo de configuração, ele tem configurado aqui, ó, console igual a serial 0,115.200. Isso aqui é o baud rate, né, a velocidade de comunicação. Tá? Então, basicamente, a ideia é remover esse trecho inicial desse arquivo. Tá? Então, eu vou entrar agora no arquivo já configurado, para vocês verem ele já configurado. Está aqui removido aquele trecho inicial. Tá? Então, nesse momento, quando você faz essa configuração pela primeira vez, você tem que dar um boot no dispositivo, senão ele não vai funcionar. Tá? Como eu já fiz, eu já dei o boot, ele está já habilitado e a nossa interface serial já está funcionando. Bom, seguindo aqui para demonstrar o uso da porta serial, né, só para testar se ela está funcionando, nós podemos fazer o uso de um programa chamado Minicom. Ele pode ser instalado através do apt-get, né, pt-get. Aqui eu já fiz a instalação, mas só para mostrar para vocês, né, o comando. Bom, então limpando aqui o terminal, eu vou utilizar agora o programa Minicom. Então ele tem que ser usado no modo root, né, sudo minicom -b, eu vou definir o baud rate, que é a velocidade de comunicação, né, da porta serial, e a minha saída com o comando aqui onde eu vou passar o meu device, né? Nesse caso, serial 0 que eu vou usar, que é o ART0, tá? Essa primeira. Então, se eu entrar, ele já entra no terminal, tá?
E, basicamente, a configuração inicial, ele dá um eco, tá? Então, se você digitar qualquer letra, ele deveria dar um eco ali no seu terminal, ele deveria transmitir isso pela UART, tá? Então, vocês veem que eu posso digitar aqui no teclado e nada está acontecendo no momento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar, tá, a interface da RESP. Então, nós podemos ver aqui a nossa Raspberry, que é essa aqui, a RESP 4. Tá? Aqui nós temos os pinos de GPIO, todos eles, né? E, no caso, conforme aquele esquema de pinos, os pinos seriam o 8 e o 10 da RESP. Tá? Então, basicamente, são esses dois pinos aqui que nós temos que conectar. Tá? O ideal é fazer essa conexão desligando a RESP. Então, eu vou sair aqui do terminal, tá? Vou desligar, vou conectar os pinos para nós vermos funcionando. Então, eu estou desligando a RESP, nós vamos ver aqui. Aguardando ela desligar. Parar de piscar a luz verde. Pronto. Então, vou deixar desligada. E agora nós vamos fazer a conexão especificamente aqui com jumpers nas portas 8 e 10. Então, vamos fazer aqui a conexão das portas 8 e 10. Como eu não tenho um jumper específico junto, eu estou usando dois fios e eles estão ligados aqui na protoboard na mesma trilha. Então, basicamente, eles estão ligados em curto. Então, vocês podem ver aqui, né, a posição dos pinos. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 10. Esses dois estão conectados aí na RESP. Então, eu vou ligar novamente a RESP. E aguardar ela dar um boot. Então, a RESP já deu boot, já voltou a funcionar, né? Nós vamos fazer aqui um acesso remoto novamente. Voltei aqui ao terminal da RESP, fazendo acesso remoto. Vou trazer aqui para o canto também a imagem da RESP, tá? Então, aqui está a imagem, a RESP ligada, funcionando. E nós vamos usar novamente aquele comando do Minicom, né, para verificar a comunicação. Então, eu vou definir aqui o baud rate como 115.200 e o device que eu vou utilizar vai ser o serial 0. Tá? Então, está aberto aqui o nosso terminal. Então, vejam que agora a nossa RESP está conectada, tá? A porta TX está ligada na porta RX, quer dizer, a porta de transmissão de dados ela está ligada na porta de recepção de dados, ou seja, o dado que eu envio ele vai fazer um loopback, né? Ele vai voltar para nós mesmos na porta UART. Então, se eu começar a digitar aqui agora no terminal, vejam que no teclado, qualquer coisa que eu digito, ela está me dando o retorno, ou seja, está saindo pela serial e está voltando e a serial está seguindo. Então, ele está dando um eco, né? Então, se eu pego aqui e desconecto um dos fios, então vou tirar aqui o fio preto, por exemplo, vou continuar digitando, ele não continua, né? Vou continuar digitando e vou colocar novamente o fio. Pronto, ele volta a funcionar. Então, só mostrando que o nosso terminal, né, a nossa configuração da UART inicial, ela está funcionando. Então, agora eu vou sair, né, dar um Ctrl A, Z, e aqui no menu eu tenho a opção de X Exit, né, então ele vai sair do programa Minicom. Então, esse foi o primeiro experimento. Para um segundo experimento, nós vamos tentar programar a UART, tá? Ou seja, vamos tentar usar dentro de um programa, né, e conversar com a UART diretamente dentro do nosso código, tá? Então, para isso, pessoal, eu vou colocar aqui um link para vocês, que é um projeto da UART, né, um projeto lá da documentação da UART na Raspberry, que é esse aqui, e ele mostra, né, um pequeno exemplo
de bibliotecas necessárias e como nós podemos utilizar e configurar, tá, através da diretiva Open esse device, tá, esse device que é o Art. Então, vou abrir um projeto. Então, pessoal, para começar, né, eu criei uma pasta local na minha máquina, eu não estou logado na RESP, eu estou local na minha máquina, a gente vai definir o projeto aqui e vai mandar depois compilar e mandar direto lá para a RESP. Então, nesse caso, eu vou criar uma estrutura básica de um projeto, criando a pasta source, include, a pasta obj para compilação temporária e o binário final. Então, criei aqui uma estrutura básica de um projeto, depois vou criar um makefile, e dentro da pasta source eu vou começar a incluir os arquivos. Tá? Basicamente, esse projeto vai ser simples, eu vou só colocar um main, depois a gente vai crescer esse projeto juntos. Tá? Então, eu vou iniciar aqui um editor de texto, nesse caso eu vou abrir no Sublime. Então, vou abrir agora aqui o nosso projeto no Sublime. Não tem nenhum arquivo ainda, né, no projeto. Eu vou iniciar esse arquivo main.c. Então, vou dar aqui os includes stdio.h, tá? O include do... O include do uni std, tá? Que é uma biblioteca que vai ser utilizada especificamente para o Art. Vou dar um include do fcntl.h, então aqui nós temos as definições de todas aquelas opções de read e write das funções do POSIX. E vou dar um include no termius.h, tá? Onde a gente vai poder acessar esse device. Então, são os includes básicos. Então, vou salvar aqui na minha pasta source. Aqui o arquivo vai se chamar main.c, tá? Então, agora ele começou a reconhecer aí o tipo, né? E para iniciar, né, lembram do file descriptor da função open, né? Basicamente, o meu arquivo, em vez de ser declarado como um file, como um tipo de arquivo, ele vai ser declarado como um int. Então, vou começar aqui int, o art, vou usar o art0, por exemplo, tá? File, string. Vou usar basicamente a referência lá daquele exemplo. E eu vou colocar ele inicializar com -1, porque quando ele está com -1, significa um retorno de erro da função open. Tá? Então, vou já inicializar ele desse modo, tá? Como se ele estivesse acusando esse erro. Tá? Para abrir o art, nós vamos usar o open. Tá? Então, eu vou usar esse nome, o art0, tá? E ele vai ser igual a open, nós vamos abrir, né? E aqui eu passo o nome do device. Então, aqui vai ser o device que eu quero. Nesse caso, eu quero abrir o serial 0. Esse vai ser o meu device. Quer dizer, esse é o arquivo que eu estou abrindo, que é um arquivo de um dispositivo do tipo caractere. Tá? É o arquivo do string. E agora eu posso passar as diretivas que eu quero, né, de definição. Então, lembrando da aula passada, né, as possíveis, né, flags de abertura de arquivos são read-only, write-only, read-write, non-block, append e assim por diante. Tá? No caso, na UART, nós vamos usar algumas dessas. Tá? Por exemplo, nós vamos usar o read-write, porque nós queremos ler e escrever da UART, a gente quer a comunicação de mão dupla, nesse caso. Tá? Nós vamos usar também a opção non-delay. Bom, pessoal, seguindo aqui no exemplo, né, que está lá no tutorial, no link que eu passei para vocês, né, é interessante ver o seguinte. Para a abertura da UART, então, nós vamos usar essa função open. Tá? As flags específicas que são definidas nesse arquivo fcntl.h, que nós vamos usar, tá? No caso, nós queremos acesso ao dispositivo para leitura e escrita. Então, nós vamos usar a flag read e write. Tá? Outras duas flags importantes que nós vamos usar aqui, tá? Nós podemos usar essa flag, né, non-delay, para não ser para ela ter acesso imediato, né? E temos a flag non-block, tá? Então, nesse caso aqui, ele habilita o modo non-blocking, tá? Uma delas, tá?
quando você está fazendo as requisições de leitura, tá? Então o arquivo ele pode imediatamente já responder para você se tem ou não tem algum tipo de retorno, tá certo? E também as escritas, tá? Elas podem retornar imediatamente, tá? Se você não conseguir escrever, tá? Você automaticamente já tem um retorno. Então isso é muito comum em funções de hardware, tá? Então nós vamos usar esse aqui on no delay, né? Ou non block, vamos dizer assim, essa daqui. E a outra diretiva que nós vamos utilizar é essa no-ctty, tá? Então, quando ela é definida, como está colocado aqui, ó, ela identifica o dispositivo como um dispositivo de terminal, tá? Então, ela não vai causar, tá, o dispositivo de terminal para controlar esse processo. Então, ele vai tirar isso, liberar. Então, basicamente, as flags que nós vamos usar com esse ou aqui no meio são essas três. Essas três flags. Então tá aí o modo de abertura da UART. Bom, seguindo aqui, pessoal, aqui é a diretiva de abertura e a gente tem que verificar, né, se o dispositivo foi aberto. Então, o retorno aqui do nosso descritor de arquivos, tá? Nós vamos verificar se ele continua igual a -1 e em caso positivo, tá? Nós podemos dar um printf aqui de erro na abertura da UART. Tá? Então, podemos dar esse alerta para o usuário. Tá? Agora que a UART está aberta, nós temos que configurar os padrões de comunicação. Como que nós vamos utilizar? Então, agora que está configurado, né, o nosso dispositivo para abertura, com as flags de abertura, nós temos que verificar se o nosso dispositivo foi aberto corretamente e se ele continua com a diretiva -1, com retorno -1, ou seja, não pôde ser aberto, tá? Nós podemos dar um print aqui, erro na abertura da UART. Tá? Então essa é uma possibilidade. Tá? Dando sequência, agora que o dispositivo está aberto, nós temos que configurar os modos de comunicação, os parâmetros de comunicação. Tá? Então, voltando aqui no exemplo, né, aqui ele coloca, né, configurações da UART. Então aqui ele define uma série de flags, tá, que são utilizadas aqui nesse include no terminals, terminal IO, né, .h, que nós estamos incluindo, onde ele define, por exemplo, o baud rate, que é a velocidade de comunicação. Então você pode setar com todas essas possibilidades de velocidade. No nosso caso aqui a gente pode usar 115 e 200, né? Essa opção, desculpa, 115 e 200 que está aqui, ali é 1000, né? 115 e assim por diante. Então tem várias possibilidades de velocidade de comunicação do baud rate. Aqui o tamanho da palavra que vai ser trafegada na UART, nesse caso, tá? Aqui é uma opção de ser só local, se você quiser, que aí ele ignora, né, as linhas de modem, nesse caso, nós vamos habilitar. Aqui o CRead eu vou habilitar o receiver, tá? Para habilitar o modo de recebimento, tá? Aqui é a possibilidade de você habilitar, definir, por exemplo, ignorar caracteres com erro de paridade. A gente não vai habilitar isso, então você pode trazer, né, caracteres na linha que sejam com erro e outras opções aqui a mais, tá? De mapeamento, a habilitação da paridade, assim por diante. Tá? Então nós vamos, nesse caso, ignorar a paridade por enquanto, vamos definir desse modo. Tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, seguindo, né, nós vamos definir essa struct que configura essa struct chamado term IOs, né, entradas e saídas do terminal. Então, nós vamos definir as suas opções. Tá? E, basicamente, nós vamos usar uma função chamada tcgetAttr, que é para pegar os atributos. Eu vou pegar os atributos da UART, que nós temos aqui no nosso file descriptor, tá? E vamos apontar a esse
arquivo, esse struct de opção, ou opções, né? Posso colocar aqui options, tá? Então esse é o nosso arquivo. Então nós vamos pegar essa estrutura e aqui em options.c flag, nós vamos definir as flags configurando primeiro baud rate. Então nós vamos usar o baud rate de 115.000, tá? Essa é uma flag, esse é um bit, tá? Vou adicionar o tamanho da palavra, que vai ser de 8 bits. Vou adicionar a opção clocal e vou adicionar a opção de habilitar, tá, o receiver, que é esse cread. Então essas são as opções que nós vamos definir para a comunicação. Depois nós vamos definir a flag de entrada aqui, e nela nós vamos ignorar a paridade. Então nós vamos definir essa flag de ignorar paridade. Options, output flag, nós vamos definir vazio essa opção, tá? E o L flag também vazio. Então esse vai ser o nosso padrão de comunicação, tá? Agora eu vou dar um TC flush para o art, então eu vou gravar essas configurações no dispositivo e vou dar um set atributo aqui. Utilizando essa struct options, tá? Então, basicamente, eu estou configurando o meu dispositivo da UART. Eu abri a comunicação com ele, criei esse struct, peguei os atributos iniciais, ou seja, copiei, né, o padrão da UART que estava lá, copiei para mim struct, sobrescrevi alguns parâmetros e agora eu estou escrevendo eles de novo já no dispositivo. Então, eu acabei de abrir e comunicar com o dispositivo da UART e fazer essa configuração inicial, certo? Então esse é o primeiro ponto. Bom, agora nós temos que escrever alguma coisa na UART. Então nós vamos usar aqui um buffer local. Vou criar aqui um unsigned, tá? Então um array de char. Então vou criar um buffer aqui de tx de transmissão. E nesse buffer de transmissão, ele pode ser de qualquer tamanho, sei lá, vou colocar aqui de 10, tamanho de 10 caracteres no buffer de transmissão, ou talvez maior, aí vamos escrever uma frase, né? Bom, tá bom assim de 10, e vou definir também um ponteiro para ele. E aí eu vou escrever uma mensagem. Tá? Então agora a gente tem o buffer definido de maneira bem rudimentar, tá? E agora nós temos que transmitir esses dados, tá? Então, para transmitir, a gente vai usar a função write. Então, vou colocar aqui int, vou definir um contador para saber quantos dados eu de fato transmiti, né? E vou usar a função write. O meu file descriptor é o art, né? O art que eu estou escrevendo, que é o art0, tá? O buffer que eu quero transmitir, quer dizer, o endereço inicial do buffer é o txBuffer, a posição 0 dele, então eu vou iniciar por aqui, tá? E a quantidade de caracteres que eu vou transmitir, tá? Nesse caso aqui são 9, né? Mas eu posso pegar a posição do ponteiro final, que ficou ali do buffer, menos a posição inicial aqui do buffer, tá? Então essa é uma forma aí de mostrar quantos caracteres que foram transmitidos, tá? Então, essa é a ideia. Se o meu contador for menor do que 0, ou seja, ele acusou um erro, tá? Aí eu vou dar um print erro no envio de dados. Vou colocar aqui no tx, né? Então, essa é uma possibilidade. E, em seguida, eu vou fazer
o recebimento, tá, desses dados. Então, acabei de enviar, tá? Se ele mandou OK, os dados estão escritos, tá? Posso até definir, né, escrevendo aqui na UART. Então, posso colocar aqui um print escrevendo na UART. E aí, se ele der erro, a gente acusa, tá? E em seguida, nós podemos definir agora o recebimento da UART. Então, vou usar o read, né, agora. Então, vou definir aqui um RX buffer para ler, né? Pode ser do mesmo tamanho, 10. Vou definir agora o comprimento, né? Vou definir o comprimento aqui da leitura, que vai ser definido agora pela função read. E aí nós vamos ler direto da UART, tá? E da UART nós vamos ler direto naquele buffer. Então, a leitura do buffer, ela vai direto para a memória, né? E o modelo da memória, o tipo de memória aqui é char, tá? Mas no caso da leitura pelo read, eu tenho que apontar para um void genérico, tá? Um ponteiro para void. Então, vou colocar aqui nosso RX buffer para receber, tá? E o tamanho que eu vou ler, eu posso colocar um tamanho maior do que o buffer. Quer dizer, ele vai tentar pegar tudo que tiver no buffer e se não tiver nada a mais, ele vai parar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um tamanho um pouquinho maior, um tamanho de 20, que é o tamanho total do buffer, tá? Ou menos, né? Eu posso colocar aqui um tamanho de... Vamos colocar aqui um tamanho, né, de 100 de recebimento, e eu vou tentar pegar 100 se tiver, ou seja, eu fico lendo tudo que tiver ali no nosso buffer. Bom, o retorno da read, ele vai me dar o tamanho que foi lido, tá? Caso tenha retorno, e se não tiver leitura, né, não tiver retorno, né, ele vai me dar menor do que 0. Então eu posso testar o rxlength para verificar se ele é menor do que 0. Nesse caso, eu imprimo um erro na leitura da UART. Nesse caso é no RX, tá? E caso contrário, né, eu posso ter uma segunda opção. Por exemplo, se o rxlength ele for igual a 0, isso significa que eu não tenho nenhum dado disponível, tá? E, caso contrário, eu posso imprimir o buffer que chegou, tá? Então, else, vou imprimir aqui, né, o nosso buffer. Então, para imprimir o nosso buffer, né, eu não coloquei o /n lá no final da mensagem, então eu posso colocar aqui, vou definir no rxbuffer aqui, no tamanho dele, rxlength, ou seja, no final da mensagem, eu posso definir aqui um /0, tá, para ele finalizar a string, tá? E aqui eu vou dar um printf na própria string. Então aqui é o S, né? Então eu posso colocar aqui, ó, a mensagem, né? Mensagem de comprimento de, vou colocar aqui o tamanho da mensagem e aqui a mensagem recebida. Então o comprimento da mensagem é o meu rxlength e a mensagem em si é o que foi recebido aqui e foi gravado no meu rxbuffer. Então, vou colocar aqui a leitura desse rxbuffer. Então, vou imprimir dele, tá? Então, basicamente é isso. E aqui no final, eu dou um close no meu dispositivo, que nesse caso é o ART. Então, eu termino, né, o meu programa, tá? Obviamente isso aqui tem que estar definido, né? Eu não coloquei aqui dentro de uma função main, então eu vou definir ele dentro da main. Então, esse aqui podem ser tudo local, né?
Então, vou criar aqui uma main. Não vou usar os argumentos, mas só por padrão o argc, argv. E aí vou colocar tudo aqui dentro da main, né? E obviamente a main ela tem que retornar algo para finalizar. Então vou colocar aqui tudo dentro da minha main. Tá? Então é um programa bem simples, ele vai estar aqui, certo? Então temos aqui o programa. Vou transferi-lo direto lá para o nosso dispositivo. Então aqui eu vou transferir os dados para o dispositivo. Então vejo aqui que nós temos só o arquivo main, né? Esse projeto art. Vou transferir lá para o projeto inteiro lá para dentro da RESP. Então tem aqui essa pasta, o art. Então vou dar um scp -r, né, recursivo, para transmitir a pasta o art como um todo, e eu vou transmitir para o endereço dela. 51. E lá eu vou colocar na pasta home, tá? Direto. Então ele vai pedir aqui minha senha de acesso, transferiu os arquivos lá para dentro da RESP. Entrando aqui na RESP, tá? Eu vejo a pasta UART, que está ali, foi copiado, então aqui estão os, né? Vamos colocar aqui um ls asterisco, eles estão todos ali. Então tem o bin, o in, que é o bj, e a main, né? Então aqui eu vou testar, tá? Então eu vou fazer um GCC básico aqui, depois a gente vai fazer um makefile no próximo vídeo, mas eu vou compilar o que está na pasta source main, e a minha saída eu vou colocar no bin, tá? E eu vou chamar de teste UART. Então teve um erro básico aqui do meu contador. Voltando lá, a gente, né, vê aqui o erro. Está faltando o igual, né, que é o retorno aqui do contador. Tá, outro erro é o caractere que ele não aceita, né, com acento. Então vou colocar aqui sem acento. Vou colocar sem acento. Transferir novamente. Então, corrigidos esses erros, nós podemos compilar o nosso programa. Vou dar aqui um GCC source main e o meu output vai ser binário teste UART. Então, se eu der um ls agora, ele vai ter compilado, tá? Teste da UART. E agora eu vou executar, né, o binário teste UART. Então, vejam, ele começou, né, a mensagem de comprimento 1, conseguiu agora olá mundo, né? 3 ali só o olá, tá? Então vejam que está bem estranho, porque em momentos, tem momentos que ele consegue transmitir e tem momentos que ele não consegue receber, né? Na prática o que acontece é que nós não estamos dando tempo para o hardware fazer todo o processo de envio e recepção, né? Nós estamos mandando isso para um dispositivo externo, ele tem o tempo dele de comunicação, e o nosso sistema operacional, ele está escalonando o nosso processo, né, de modo que tem hora que ele entra bem rápido e volta e já faz a leitura, e tem hora que ele não faz a leitura. Então, nós não vamos tratar de maneira mais elaborada que agora, a gente teria que ter um loop, né, de recebimento, tá? Mas basicamente o que eu vou colocar aqui para vocês é que nós vamos dar um delay entre a escrita, que é isso aqui, e a nossa leitura. Então, vou dar um sleep básico aqui de 1 segundo, né, para a gente testar. Vou transmitir novamente o programa lá para RESP. Vou fazer aqui a compilação de novo, tá? E agora a gente transmite e recebe, né, dando sempre o tempo suficiente para a RESP conseguir responder, tá? Então, só uma questão bem básica aqui, né, por conta desses tempos, tá?
E só para mostrar novamente aqui, né, testando, aqui está funcionando, tá, o Olá Mundo. Se eu tiro a comunicação, ou seja, tiro aqui o dispositivo, eu vou tentar escrever e nenhum dado disponível, tá? O meu dispositivo ele está disponível, mas a comunicação não está funcionando, tá? O loopback não está acontecendo. Então, se eu volto aqui, conecto o dispositivo e tento novamente, agora sim ele vai se comunicar, ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Nós vamos fazer esse experimento em sala de aula e depois nós vamos incrementar esse experimento com mais outros elementos, tá certo? Vamos crescer esse elemento para fazer ele ficar mais robusto, ok? Então, esse é o experimento de hoje. Então, vamos em frente.